Olá, hoje vamos conversar um pouquinho sobre o dízimos e ofertas. Eles são obrigatórios? Se eu der a oferta, eu preciso dar o dízimo? Se deixar de ofertar ou dizimar, eu cometo pecado? Qual o valor legal de uma oferta? O dízimo é 10%? Ganhei um dinheiro, preciso de ofertar ou dar o dízimo? E se eu ganhar uma casa, eu preciso dar o dízimo dessa casa? Todas essas perguntas estarei respondendo. Vamos lá, em Gênesis 4, 3 e 4, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel trouxe do primogênito de suas ovelhas. O que notamos aqui é que no Jardim do Éden, Adão e Eva já ofertavam ao Senhor Deus e continuou com este costume quando desceu aqui para a terra. E eles continuaram a ofertar aqui na terra e passaram esses costumes a seus filhos, dos quais eles mesmos ofertaram a Deus, conforme o intuito dos seus corações. Logo mais, outro relato de dízimos, vemos a Abraão, em Gênesis 14, 20, do qual deu o dízimo de tudo que ele tinha, ao sacerdote Melquisedeque. Um fato interessante que, ao dizer aos 10 mandamentos, Deus não citou ofertas e nem dízimos. Mas entre os 10 mandamentos, do qual podemos dizer que as ofertas e dízimos estão embutidas, nele é o primeiro: não terás outros deuses diante de mim. Aqui ele deixa bem claro que não devemos ofertar ou dizimar outros que não seja Deus. Quando ele tirou o povo de Israel do cativeiro do Egito, ele ensinou o povo a adorá-lo e a obedecê-lo. E lemos em Levítico 1, capítulo 2, ele já começa a instruir o povo a dizimar e a ofertar. Então, respondendo uma pergunta, é obrigatório o ser humano a ofertar e dizimar a Deus? Respondo, não é obrigatório ofertar e nem mesmo dizimar. Levítico 1, versículo 2, Moisés fala aos filhos de Israel: se alguém entre vós quiser trazer uma oferta ao Senhor. Ele deixa ao nosso critério ofertá-lo ou não. Mas se dermos uma oferta, esta oferta tem que ser a melhor. É um modo de adoração mais íntimas com Deus. As ofertas de antigamente eram oferecidas de forma material, como boi, ovelha, pães, bolos, passarinhos e etc. Interessante dizer que as ofertas eram oferecidas como meio de obter perdão do Senhor. E essas ofertas tinham que ter tudo uma reserva especial. Como exemplo, sem defeito genético, sem mancha e etc. Para que Deus aceitasse todas elas. Eram passadas no fogo como holocaustos para a remissão de pecados. Em Levítico, o livro todo em si, Deus revela como devemos ofertar e dizimar para ser aceito nossa oferta. Acontece que, ao passar dos anos, tudo isso ficou abominável, pois o homem corrompeu seu coração e começou a ofertar coisas imundas a Deus. E a outros deuses também, dando até mesmo seus próprios filhos, cometendo grandes abominações perante Deus, a ponto de Deus dar um basta nisso. E enviou aqui na terra seu Filho Jesus Cristo como um cordeiro para tirar o pecado do mundo, levando sobre si. Hoje o homem deve andar conforme as ordenanças de Jesus para alcançar perdão dos seus pecados. Deus, pois,
um fim a todo sacrifício de holocausto. Agora, para sermos limpos de nossas iniquidades, devemos obedecer a Deus e os ensinamentos de Cristo. Em João 1:17 e 29 nos diz: a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. E ele também cita: eis o Cordeiro, quando viu Jesus, né? Falou assim: eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Tudo isso quer nos dizer: hoje devemos prestar contas de todo o nosso erro, pecado a Jesus Cristo. Ele, de forma que devamos obedecer às leis de Moisés, mas seguindo as ordenanças de Jesus Cristo. Se Jesus Cristo passou a ser o sacerdote do qual nós temos o dever de entregar nossos holocaustos a Ele. Exemplo: se na lei de Moisés cometemos algum pecado, lá tínhamos que fazer um sacrifício para podermos ser libertos do pecado. Hoje, na era de Jesus Cristo, devemos fazer o que Ele nos manda, ajudarmos aos órfãos e às viúvas e aos necessitados. Jesus acabou com os templos feitos por mãos de homens, quando disse: destrui este santuário e eu reconstruirei em 3 dias. E assim o fez. É lícito reunirmos como igrejas, mas não com o intuito de enriquecer ou tirar proveito, como muitos fazem. E sim para juntos sermos fortes e compadecendo das dores uns dos outros. Este é o verdadeiro dízimos e ofertas que está ao nosso dever cumprir diante de Jesus Cristo, diante de Deus, diante de toda a humanidade na face da terra. Imaginemos, se todos obedecessem esse mandamento que Jesus nos pôs, de ajudarmos os órfãos, as viúvas, não teríamos tanta pobreza na face da terra. Os crentes seriam pessoas bem-aventuradas. E era assim o intuito de Deus quando Ele nos colocou aqui na terra. Quando Ele tirou do Egito, Ele queria separar um povo para Ele. Só que esse povo, pela ganância, pela estupidez, eles abandonaram todas as leis que Deus deu ao seu servo Moisés para passar para nós, e não obedeceram. Eis aí o grande pecado que a humanidade comete até hoje. Dízimos e oferta não é para enriquecer um homem só. Quando você der até um copo de água, quando você der um copo de água para uma pessoa que está necessitando daquele, que ele chega para você e fala: me dá um copo de água. A Bíblia diz que quando você está dando um copo de água para alguém, você está encobrindo multidões de pecado. Aí você vê que isso que é dízimos e ofertas é quando você faz o bem ao próximo. E todas essas perguntas de dízimos e ofertas está respondida aqui. Acabei de responder para você. Fazei o bem, seja a quem for, aos animais, ao homem, a uma criança, a um velho, a um jovem, a quem que for, fazei o bem e não fazei acepção de pessoas. Este é o verdadeiro dízimo, esta é a verdadeira oferta que você oferece para Deus, e você estará diante de Deus, e tudo que você pedir você vai alcançar, porque você está obedecendo a palavra de Deus. Fique na paz. Curta esse vídeo se você gostou. Compartilha para outras pessoas entenderem o que é dízimos e ofertas. E Deus vai te abençoar
e abençoar muitas outras pessoas, porque tem muitas pessoas, tem muitas igrejas que exigem até um valor orbitante do servo, né, daquela igreja, achando que Deus não precisa de dinheiro de ninguém, Deus quer obediência. A isso que Ele quer de você, obediência à palavra, aos seus mandamentos. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Um abraço.